Nesse encontro a gente vai estudar o crime de infanticídio. Então vamos direto aqui para a leitura do Código Penal. O artigo 123, ele cuida desse tipo penal. Então você tem ali, ó, na letrinha da lei, o quê? Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. E para essa conduta típica, nós temos aqui uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Então veja aqui comigo, nós temos o núcleo do tipo penal, que é matar, só que aqui exige uma condição especial. Nós temos aqui uma característica especial por parte do sujeito ativo, porque não é qualquer pessoa que atua por influência do estado puerperal. E veja que também eu tenho aqui uma vítima específica, que é o próprio filho durante o parto ou logo após. Então a primeira pergunta que eu já coloco no caderno é a seguinte: afinal de contas, o que é estado puerperal, professor? Estado puerperal, nós podemos definir aqui, ó, da seguinte maneira: é o conjunto de alterações físicas e psíquicas que ocorrem no organismo da mulher em razão do fenômeno do parto. Toda mulher que está em trabalho de parto encontra-se em estado puerperal. O tipo penal, contudo, exige para a configuração do infanticídio que a mãe mate sob a influência do puerpério, isto é, que as alterações ocorridas em seu organismo a tenham levado a um sentimento de rejeição ao filho. Então veja aqui que é uma característica essencial para a configuração desse tipo penal, essa influência do estado puerperal. E é somente ali a mãe, no momento em que dá à luz, que sofre esse tipo de efeito, que altera o seu ânimo, né? Ou também altera mesmo o seu físico. Nesse caso, você tem então aqui comigo uma forma especial de um homicídio. Então, se não houvesse no Código Penal aqui a figura do 123, nós trataríamos isso como um crime de homicídio. E aqui, ó, pela regra de especialidade, porque isso aparentemente geraria um conflito de normas, você vai aplicar, então, para a mãe que, movida pelo estado puerperal, mata o próprio filho, a redação do 123, ao invés de aplicar a redação do 121, que é o homicídio que a gente já viu, que é um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Entendeu? Vamos lá, vamos olhar o que a doutrina traz a respeito desse delito aqui. Com relação ao objeto jurídico. Professor, o que é objeto jurídico? Objeto jurídico é um conceito do quê? Do que vem a ser o bem ou interesse tutelado pela norma penal. Nesse caso, qual que é o bem ou interesse tutelado pela norma penal? Se eu estou diante de um crime contra a vida, logo eu tenho aqui a tutela do bem-vida. Tutela-se a vida humana. E estamos diante de uma forma especial de homicídio, conforme eu destaquei para você. E alguns autores vão falar, bom, como a pena aqui ela é muito inferior que a do homicídio, né, do artigo 121, isso aqui representaria uma outra modalidade de privilégio. Então, parte da doutrina se refere aqui a uma outra modalidade de privilégio, tá bem? Bom, nós temos aqui também uma outra observação importante. É o homicídio praticado pela genitora contra o próprio filho, influenciada pelo estado puerperal, durante ou logo após o parto. Então veja, você tem uma pessoa determinada, a genitora, você tem um estado, que é o estado puerperal, e tem um momento temporal, que é justamente durante ou logo após o parto, tá bem? Um dos princípios do concurso aparente de normas, que é o da especialidade, aqui ele deve ser invocado porque, nesse caso, nós teríamos aparentemente um conflito entre o 123 e o 121. Mas se você se deparar diante dessa situação específica, no qual você tem ali uma mãe que, durante o estado puerperal, mata o próprio filho, você aplica o 123, né? Lembra das regras de conflito aparente de normas? Porque se você tem a morte de uma pessoa, aparentemente isso se enquadra no artigo 121, matar alguém. Mas quando você tem essas características específicas aqui, pela regra da especialidade, você aplica a regra especial, tá bem? Isso a gente estuda em parte geral no tocante ao concurso aparente de normas. Um dos métodos de se resolver concurso aparente de normas é por meio do princípio da especialidade.
Tem outros métodos? Tem. Princípio da alternatividade, princípio da subsidiariedade ou princípio da consunção. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é o da especialidade. É o mesmo raciocínio que você faz quando a gente estuda lá o homicídio. Se você tem um homicídio culposo, você tem ali no parágrafo 3º do artigo 121 a figura genérica. Só que se você tem na prática um homicídio culposo na direção de veículo automotor, você tem também uma previsão lá no CTB, que é o artigo 302. E aí você verifica, o sujeito atropelou culposamente uma pessoa, aplica a regra do 121 parágrafo 3º ou do 302? Você vai se valer da regra específica, pela regra especial. É o mesmo raciocínio que a gente invoca aqui. Então você aplica, nesse caso, se ele matou a pessoa culposamente dirigindo o automóvel, você aplica a regra do 302. Aqui, se eu tenho uma mãe que acabou de dar à luz, movida pelo estado puerperal, e mata o próprio filho durante o parto ou logo após o parto, aí você aplica a regra do 123 em detrimento da regra do artigo 121. Fácil? Moleza, né? Essa é uma boa questão de prova. Aí, até de parte especial e parte geral. Para além da parte especial, né, dessa situação aqui que eu estou contando para você, do 123, também isso pode ser cobrado numa prova que envolva aspectos de parte geral, porque o tema é concurso aparente de normas. Beleza? Bom, quem que é o sujeito ativo desse delito? Nesse caso aqui, ó, veja, nós temos aqui, para a maioria da doutrina, tá, que o sujeito ativo, ele tem uma particularidade. Então, ele possui uma característica especial. Por isso, aqui eu não tenho um crime comum, e sim eu tenho um crime próprio, tá bem? Porque esse crime só pode ser praticado pela mãe, pela parturiente, sob a influência do estado puerperal. Então, pelo fato de nós termos aqui um delito que exige uma qualidade especial do sujeito ativo, nós o vamos classificar como crime próprio e não como crime comum, porque crime comum é aquele praticado por qualquer pessoa. Qualquer um pode praticar. Aqui não, aqui é uma pessoa específica, certo? Então, para a maioria da doutrina, você tem aqui a classificação de crime próprio com relação ao infanticídio. Outra coisa também que é bem interessante de eu trabalhar com vocês, e eu trago como observação, é o aspecto de concurso de agentes. Veja, a doutrina em sua maioria, ela admite o concurso de agentes, ou seja, participação quando há simples auxílio e admite também a coautoria, quando outrem pratica juntamente com a mãe o núcleo do tipo, ou seja, mata ali o recém-nascido, tá bem? Concluindo que o estado puerperal é elementar subjetiva do tipo comunicável nos termos do artigo 30 do Código Penal. Há, no entanto, opiniões em sentido contrário, sob o argumento de que o estado puerperal é uma condição personalíssima, não abrangida pela descrição do referido artigo. Olha, essa é uma questão divergente aqui, que eu chamo a atenção, e por que há essa discussão? Eu disse para você, a maioria trata o 123 como um crime próprio, então você exige uma qualidade especial do sujeito ativo, certo? Mas há alguns autores que entendem que isso aqui é um crime de mão própria, porque o fato de você ter uma mãe como sujeito ativo sob a influência do estado puerperal, isso é uma condição personalíssima e é incomunicável. Então somente a mãe pode pegar sob a influência do estado puerperal e matar o filho. Só ela pode praticar esse delito, tá bem? Todavia não é esse o entendimento que prevalece. Prevalece que é um crime próprio e que se alguém concorrer junto com a mãe para a morte da pessoa recém-nascida, nesse caso, essa outra pessoa também responde pelo crime de infanticídio, tá bem? Então, é o mesmo raciocínio que cai num peguinha de prova que é clássico lá dos crimes contra a administração pública. Olha só, eu vou te lembrar de uma situação que é muito cobrada em prova, que envolve crimes contra a administração pública. O que acontece? Quando você estuda lá o artigo 312, 313 e seguintes, você tem os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Imagina aqui comigo, peculato, corrupção, concussão. Quem pratica esses delitos são necessariamente funcionários públicos. E esses delitos são classificados como crimes próprios. Aí as bancas gostam de fazer a seguinte pergunta. Imagina lá que o fulano, o A, ele é um funcionário público
e ele, em conjunto com o B, que é um amigo dele, mas não é funcionário público, é um particular, praticam um peculato. O B, particular, sabe da condição de funcionário público do A. E aí ambos praticam um peculato furto. Nesse caso aqui, ó, ambos respondem pelo artigo 312. Ambos respondem pelo artigo 312. Ainda que o B seja particular. Por quê? Porque você tem aqui uma elementar que se comunica. É uma elementar que se comunica. Então, se o B sabe que o A é funcionário público e mesmo assim pratica o crime com o A, o fato ali dele conhecer faz com que essa elementar, ser funcionário público, se comunique. Então, ambos respondem com base no artigo 312. Esse é um exemplo clássico de provas, tá bem? Sempre cai. Inclusive, caiu na Polícia Federal. É um caso aí reiterado em concurso público. E aqui você tem a mesma situação. Se você supõe aqui comigo que A é a mãe, ali é a genitora, e que mata o filho recém-nascido e contou com a ajuda do B, que sabia que ela estava ali durante o estado puerperal, nesse caso, a elementar se comunica com a outra pessoa que não seja mãe, movida pelo estado puerperal. E ambos responderão com base nas sanções do artigo 123, tá bem? Então esse é o raciocínio que prevalece. É o mesmo caso que a gente tem lá na figura do 312, como eu exemplifiquei aqui, naquele caso de particular concorrendo com o funcionário público para a prática de crime contra a administração pública, tá bem? Então veja, nós temos aqui uma situação bem interessante de ser cobrado em concurso público, tá? Ó, eu vou até anotar aqui no material para você ter uma atenção especial com relação a esse tema. Uma questão mais sofisticada com certeza pode explorar isso. Show de bola? Fácil? Muito bem. Qual que é o próximo ponto a ser examinado no artigo 123? É o sujeito passivo. Bom, quem que pode ser sujeito passivo quando eu penso aqui no infanticídio? Ora, eu estou falando aqui de um ser humano durante o parto ou logo após o parto. Isso significa dizer que eu estou diante de um nascente ou diante de um recém-nascido. Então, esse aqui é o nosso sujeito passivo material, tá bem? Esse é o titular do bem jurídico. Agora, cuidado. Olha só que pergunta boa, e essa observação eu destaco para você no caderno. Professor, vamos imaginar aqui que a mãe daí está lá no hospital e ela acaba se confundindo. Mata o recém-nascido, mas de outra mãe. Nesse caso, por conta das semelhanças, parecia muito, ela acaba matando o filho de outra pessoa. O que acontece? A gente exclui a responsabilidade penal dela? Opa, cuidado. Muito cuidado com isso. Nesse caso, nós temos um exemplo de erro sobre a pessoa, que é a hipótese do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E aí, se você olhar o artigo 20, parágrafo 3º, você vai se deparar com uma hipótese de erro de tipo acidental. É uma hipótese de erro, então, que não exclui a responsabilidade penal. Ela vai responder penalmente, mas considerando as características da vítima virtual, da vítima que ela pretendia atingir, e não as características da vítima que efetivamente foi atingida pela conduta criminosa. Entendeu? Então, esse é o regramento que você tem no artigo 20, parágrafo 3º, e tem que tomar muito cuidado, tá? Olha que questão, então, fantástica que eu trago aqui para você no material. Nos termos, então, do artigo 20, parágrafo 3º, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, ele não isenta de pena. Aliás, abro um parênteses aqui. Nenhum erro acidental isenta de pena. Nenhum erro acidental. Lembra lá que os erros acidentais são erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, resultado diverso do pretendido e o erro sobre o nexo de causalidade. Nenhuma dessas hipóteses que eu mencionei elimina a responsabilidade penal. Por quê? Você tem um erro que incide com relação a elementos acidentais que gravitam ao redor da figura típica. Tá bem? Então aqui, o sujeito errou com relação à vítima, exclui a responsabilidade penal? De maneira alguma, tá? E aí, ó, o que o código manda? Não serão consideradas aí as condições ou as qualidades da vítima real, senão
as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então a gente vai considerar as características da vítima virtual. Nesse caso aqui, o Código Penal adota nitidamente uma orientação finalista, né, do Hans Welzel. Assim, se a mãe, sob a influência do estado corporal, logo após o parto, pensando ser seu filho vítima virtual, acaba por engano matando o filho alheio, a vítima real, pratica o crime de infanticídio. Por que eu coloquei o termo putativo aqui? Porque o putativo quer dizer imaginário. Então, ela imaginava que estava matando o próprio filho, quando na verdade estava matando o filho de outrem. Mesmo assim, você tem a responsabilidade pelo crime de infanticídio. Perfeito? Então, ótima questão aqui que mistura aspectos de parte geral com aspectos de parte especial. Tá bem? Guarda esse super exemplo aqui. Se você quiser, inclusive, complementar ele no seu caderno de parte geral, faz todo sentido. Faz todo sentido. Tá? Outra observação importante. Com relação a agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso 2º, a linha E e a linha H do Código Penal. Veja, nesse dispositivo existem agravantes genéricas que devem ser aplicadas quando a vítima do crime é descendente ou criança. É evidente, contudo, que tais agravantes elas não podem ser aplicadas no infanticídio, sob pena de nós termos aqui um bis in idem, ou seja, você vai estar punindo duas vezes com base no mesmo fundamento, o que é vedado em direito penal. Lembra que vale aqui no direito penal o princípio do ne ou non bis in idem. Então não se pode utilizar o mesmo fundamento para condenar duas vezes a pessoa, para aumentar duas vezes a pena. Não se pode processar uma pessoa duas vezes por conta do mesmo fato ou punir duas vezes a pessoa por conta do mesmo fato. Esses são os vários desdobramentos do princípio que veda o bis in idem. E se você pegar aí, trabalhar aqui com essa agravante, nitidamente você está punindo duas vezes, porque no infanticídio, necessariamente, eu tenho aqui o quê? Um crime que a mãe pratica contra o filho, tá bem? Então não faz sentido aqui você trabalhar com essa agravante de pena, tá? Porque gera daí dupla punição com base no mesmo fundamento. Show de bola? Então muito cuidado com isso, tá? Outra coisa, como é que a conduta aqui, professor, ela pode ser desenrolada? Duas coisas que você tem que se atentar. Uma, que é o elemento cronológico, e outra que é o elemento etiológico. Se a gente fizer uma leitura atenta ali do próprio caput, você já verifica, né, esses elementos. A influência do estado puerperal logo após ou durante o parto. Então, tem um elemento cronológico, temporal, e também tem esse outro elemento aqui, etiológico, tá? Então, vamos lá, por partes. Pune-se, então, no infanticídio a conduta da parturiente, que, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho nascente ou neonato. Percebe-se a existência de duas circunstâncias elementares importantes, sem as quais não se cogita daí o infanticídio. Primeira delas é o elemento cronológico, que é causar a morte do próprio filho durante ou logo após o parto. Então, cronológico aqui no sentido de ser algo temporal, tá? Então, eu tenho um prazo em que você vai conseguir diagnosticar isso, né? E se tiver fora desse prazo, já está descaracterizado o infanticídio. E o elemento aqui, etiológico, que é ter agido sobre a influência do estado puerperal. E aí, entendendo-se estado puerperal como aquele que se estende do início do parto até a volta da mulher às condições pré-gravidez, que é o puerpério, trazendo profundas alterações psíquicas e físicas, transformando a mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que se está fazendo, tá bem? Então veja, esses são os elementos ali que você visualiza no próprio dispositivo. Ó, eu vou voltar aqui rapidinho para você ver. Ó, se você olhar aqui o nosso dispositivo, ó, tem aqui o núcleo, o matar, e aí você tem o elemento etiológico aqui, ó, a influência do estado puerperal, e o elemento cronológico, que é aqui, ó, durante o parto ou logo após o parto. Então veja que o tipo penal é formado por esses fatores que são determinantes para a caracterização dele, né?
Ausente isso, aí você está diante de um homicídio, né? Por exemplo. Certo? Voltando ali então, analisando a conduta, eu ainda destaco para você. Deve haver uma relação então de causa e efeito, colocando a parturiente em uma situação análoga à de semi-imputabilidade, justificando-se assim uma pena mais branda, visto que você verifica ali, né, que o preceito secundário traz uma pena bem mais branda que do homicídio, né? A pena do infanticídio é muito inferior. Nesse caso, o Brasil adotou um critério então fisiopsicológico. Professor, esse critério pode ser cobrado na minha prova? Pode, sem sombra de dúvidas. Qual que é o critério que o Brasil adotou com relação ali ao infanticídio? Um critério fisiopsicológico, tá bem? Se a gente observar também ali o núcleo do tipo matar, você vai verificar que ele é um crime de ação livre. Isso quer dizer que ele admite qualquer meio executório capaz de gerar a morte. Os casos mais mencionados na jurisprudência são os casos daí de sufocação, por exemplo, que é colocar o recém-nascido num saco plástico, ou fratura no crânio. Então a mãe ali desfere golpes contra a cabeça do neonato. O delito ele pode também ser cometido, obviamente, por omissão. E aí, nesse caso, a mãe propositalmente, então dolosamente, não amamenta ou não alimenta de qualquer não alimenta de qualquer outro modo o recém-nascido, ou quando dá à luz sozinha e intencionalmente não efetua a ligadura do cordão umbilical, fazendo com que o bebê morra por hemorragia, tá bem? Então, você tem aqui, ó, uma série de exemplos associados a condutas comissivas, então ações, e condutas omissivas, omissões, tá? Por isso que a gente chama esse tipo penal de ação livre ou crime de ação livre. Perfeito? Tudo bem? Fácil? Beleza. Prosseguindo. Tipo subjetivo. Professor, qual que é o ânimos aqui que eu devo considerar? Somente o dolo? Nesse caso aqui eu estou falando de dolo. A doutrina vai falar que é possível dolo direto ou dolo eventual. Lembrando que o dolo direto é aquele fim diretamente almejado pelo agente, aquele compromisso com o resultado, e o dolo eventual é a situação em que o agente assume como possível a ocorrência do resultado, atuando com indiferença frente ao bem jurídico. Nos termos da lei, ele assume o risco de produzir o resultado. Então, é possível dolo eventual ou dolo direto aqui no aspecto subjetivo, tá bem? Então, eu destaco, é o dolo consistente na consciência e vontade de matar o próprio filho, estando a mãe sob a influência do estado puerperal. Legal? Agora, professor, existe infanticídio culposo? Opa, cuidado, hein? Cuidado. Não temos a figura do infanticídio culposo. Não temos, não há previsão de culpa. Se você lê o 123, você não visualiza nada de comportamento culposo. E lembra que para ter responsabilidade penal por culpa, deve constar expresso ali no texto de lei, certo? Muito bem, mas cuidado. Será que dependendo do comportamento da mãe, eu posso ter um homicídio culposo? Veja, aqui ó, eu tenho uma observação importante. Diverge a doutrina em torno da responsabilização da mãe que, logo após o parto, por algum ato imprudente, ou seja, quebrando um dever de cuidado, cause a morte do filho recém-nascido. Veja que a esmagadora maioria da doutrina, então o entendimento majoritário, entende que ela responde por homicídio culposo, tá? Então ela responde por homicídio culposo. Se ali, ó, logo após o parto, ela pratica algum ato imprudente que resulta na morte do filho. Existe, entretanto, o entendimento de que o fato deve ser tido como atípico, na medida em que, estando a mãe sob a influência do estado puerperal, não se pode exigir dela os cuidados normais inerentes a todos os seres humanos. Se o legislador não tipificou a modalidade culposa no crime de infanticídio, então conclui-se que não pretendia ver a mãe punida, sendo aqui um equívoco classificar o fato como homicídio culposo, tá bem? Então você tem essa
divergência doutrinária. Alguns autores vão entender, se ela foi imprudente depois do parto ali, homicídio culposo. Alguns vão falar, não foi a intenção do legislador tipificar infanticídio culposo, portanto, comportamento atípico por parte da mãe. Então, é um aspecto que tem divergência na doutrina. É difícil, tá, uma questão dessa aparecer em prova. Toda vez que você tem esses aspectos divergentes, que alguns autores vão num sentido, outros autores vão em outro sentido, é difícil o examinador colocar numa questão objetiva genericamente. Por quê? Porque isso gera margem a recurso. E aí o examinador não quer ver a questão dele anulada, entendeu? Então essas questões de divergência, elas são mais relevantes aqui para você, numa prova subjetiva, que você tenha que fazer um texto dissertativo ou responder uma questão, do que efetivamente numa prova objetiva. Eu costumo sempre falar isso para os alunos, tá? Essas questões divergentes. Por quê? Numa prova dissertativa você vai poder argumentar, uma primeira corrente defende que o ato imprudente da mãe resulta em homicídio culposo. Já a parcela da doutrina sinaliza que, já que o legislador não tipificou a culpa no 123, nesse caso, então, o comportamento dela é atípico. Então, você tem margem para argumentação e sua resposta faz cair uma lágrima do examinador que está corrigindo a sua questão dissertativa. Agora, numa prova objetiva, o examinador dificilmente vai colocar lá, não, se a mãe ali atua de forma culposa logo após o parto, isso é homicídio culposo. Se o examinador crava essa afirmação na prova, essa questão a gente consegue impugnar por via recursal, tá? Embora a parcela da doutrina que admita, existe parcela da doutrina que não admite. A menos que ele coloque a ressalva na questão. Aí ele considere da seguinte forma: parcela da doutrina sinaliza que, se a mãe for imprudente logo após o parto, movida pelo estado puerperal, você tem um homicídio culposo. Aí tá certo, porque ele sinalizou que não é algo pacífico, não é algo unânime. Percebeu, então, como essas questões podem cair, essas questões divergentes? Então, vem aqui comigo porque não acabou a análise do 123. Agora você vai ver comigo aspectos que tocam a consumação e tentativa. Vamos lá. Quando que eu tenho a consumação? Bom, simples, né? Quando ocorre a morte da vítima. Então, a morte do nascente ou do neonato. Perfeito? A gente classifica, então, como um crime material, justamente porque exige-se aqui a produção do resultado naturalístico, tá? Para ver a consumação. Beleza? Olha só. E a tentativa? Da mesma forma, a tentativa também é possível, já que a gente está diante de um delito plurissubsistente. O que é um delito plurissubsistente? Um delito plurissubsistente é aquele em que os atos executórios podem ser fracionados. Por via de consequência, a gente consegue imaginar uma situação em que a gente ingressou na execução e por circunstância alheia não conseguiu consumar. Tudo bem? Fácil? Diferença entre infanticídio e abandono de recém-nascido. Para você não confundir na hora da prova. Infanticídio é um crime contra a vida, competência do tribunal do júri, afinal de contas é um crime doloso contra a vida. O agente aqui age com dolo de dano e a morte produzida é dolosa, tá bem? Agora, no abandono de recém-nascido, que está lá no artigo 132, parágrafo 2º, é crime de periclitação da vida ou da saúde, é julgado pelo juiz singular, então no gabinete dele, uma vara criminal comum. O agente age com dolo de perigo e a morte aqui é culposa, tá? E a morte aqui é culposa. Então, cuidado. Cuidado para não confundir, embora guarde uma certa semelhança, né? Com essas distinções aí você não erra na hora da prova, confundindo infanticídio com abandono de recém-nascido. Fácil? Quando eu falo de ação penal, aqui eu estou trabalhando com ação penal pública incondicionada. Então o Estado, tomando conhecimento do fato, já pode ali, né, correr atrás, pode investigar, então o delegado pode instaurar inquérito policial, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, ter o processo rolando, vai para o tribunal do júri e o tribunal do júri condena ou absolve a mãe, tá? Então é um crime doloso contra a vida, competência do tribunal do júri. O processo se dá por meio de ação penal pública incondicionada. Incondicionada.
ok? Para a gente fechar com chave de ouro esse bloco, como que o infanticídio cai nas provas, professor? Vamos resolver aqui duas questõezinhas para fixar esse conteúdo. Vamos lá. Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item que se segue. O delito de infanticídio, por ser crime próprio, não admite coautoria e participação, de modo que condições e circunstâncias de caráter pessoal não são comunicadas aos demais concorrentes. E aí, será que essa afirmação ela está certa ou ela está errada, pelo que a gente viu? Isso aqui está completamente errado, tá bem? Isso aqui está completamente errado, tá bem? Porque admite sim coautoria e participação. Admite sim, conforme a gente destacou. E ainda eu falei para você, ó, para a maioria da doutrina, é o mesmo raciocínio que se aplica aos crimes contra a administração pública. Quando você tem um crime praticado por funcionário contra a administração e um particular ajudando esse funcionário. Essa elementar se comunica ao particular. O mesmo caso se aplica aqui, o mesmo raciocínio se aplica aqui. As elementares do 123 se aplicam ao agente que concorrer ali com a mãe. E ambos respondem pelo infanticídio. Show de bola? Então tá errado aqui a afirmação da nossa banca examinadora. E a outra questãozinha. Serena havia acabado de dar à luz ao seu filho, mas em razão de seu estado emocional, caracterizando ali o estado puerperal, veio a tirar dolosamente a vida da criança. Considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que essa conduta de Serena configura o quê? Caracteriza o crime de infanticídio? Não é considerada crime? É considerada aqui um crime de homicídio qualificado? Caracteriza crime de homicídio com agravante de a mãe ser, com a agravante da vítima ser recém-nascido? Ou é considerada crime, mas Serena ficará isenta de pena por ter sido influenciada pelo estado puerperal? E aí, nesse caso nós estamos diante o quê? Cuidado, hein? Aqui eu estou diante de um crime nitidamente de infanticídio, né? Então, você tem aqui comigo o quê? Um crime de infanticídio, alternativa correta, letra A. Então, Serena havia acabado de dar à luz, mas em razão de seu estado emocional caracterizado pelo estado puerperal, veio a tirar dolosamente a vida da criança. Isso é crime de infanticídio. Show de bola? Fácil? Com isso, então, a gente finaliza então esse bloco no qual trabalhamos o crime de infanticídio. Espero que você tenha curtido aqui essa aula.